casa que a gente foi, o ministério praticamente foi 95% das crianças com os pais assistiu o Kings of King, que é o nosso Jesus, né? E foi uma tarde memorável, maravilhosa com as nossas crianças. Então elas devem estar chegando, mas a gente vai estar aqui entregando junto, né, Sofia? Sofia também é criança, mas, gente, olha, já está até maior que eu. Mas glória a Deus, né? Estamos juntinhos aqui. Vamos lá. Pai, nós te amamos, Senhor. Nós queremos bem dizer o seu nome, Pai, porque o Senhor Deus é a nossa vida. E é muito bom estar aqui na sua casa, Pai, poder te entregar todo o nosso coração, todo o nosso ser. Nós consagramos todo esse serviço, as crianças que estão chegando, cada irmão que está aqui, Pai. Que o Senhor possa nos usar com poder e graça. Vem, Espírito Santo, e toma o controle de tudo, meu Deus, porque nós somos dependentes, necessitados e pobres de Ti, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, porque até aqui Sua misericórdia tem se renovado a cada manhã. O Seu amor nos atingiu, o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Nós Te entregamos esse serviço, nós Te entregamos nossos dízimos, ofertas ao Ministério Infantil, à igreja, e aos nossos irmãos missionários, onde eles estiverem, que haja toda a provisão do alto para eles. Sobretudo, meu Deus, nós temos o privilégio de estarmos sempre orando aqui com eles, esses irmãos tão corajosos, que vão a cada cantinho desse mundo, para levar as boas novas, que é o Seu Evangelho, Pai. Nós Te entregamos assim e Te agradecemos. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé. Vamos estar adorando ao Senhor nesta manhã. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que queima as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, vai romper
dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia! Reina, Senhor! Reina para sempre. Ele reina, Ele reina. Reina para sempre. Aleluia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Você pode declarar conosco nessa manhã que existe um caminho aberto. Um caminho aberto que rompe cadeias, derruba muralhas. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode mais uma vez só declarar que Deus já tem um caminho aberto, ainda que às vezes você não vê caminho aberto. Ainda que muitas vezes a gente acorda da manhã e a gente não vê caminho. Oh Deus, Mas você e eu fomos resgatados. Nós fomos resgatados. Então declare. Se você não sabe a canção, leia. Declare com as suas palavras. Nós vamos repetir que Deus já tem um caminho aberto. Aleluia. Para a minha vida e para a sua vida. E não há nada que possa impedir esse caminho de prosseguir. Aleluia! Aleluia! Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Usa a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor, pela tua presença. Nós entregamos o nosso ser, o nosso dia. Nós entregamos a ti, Senhor. Eu entrego
entrego os meus projetos na tua vida, nas tuas mãos, a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha saúde nas tuas mãos. Ah, Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a sua dor. Eu entrego a ti, Senhor, a nossa família. Eu entrego a ti a minha vida. Eu entrego a ti a nossa igreja. Eu entrego a ti cada um dos irmãos a ti nesta manhã. Nós entregamos a ti, Senhor, toda a nossa resistência. Nós entregamos a ti, Senhor, tudo aquilo que tu nos entrega. Nós voltamos para ti. Senhor, porque
Deus absoluto. aplaudir ao Senhor, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é soberano na terra do céu, nessa terra aqui. O Senhor disse para nós: jamais iria nos deixar só. Ele não nos livrou das nossas
que a gente ia passar por tempestades, que a gente ia passar pelo deserto, mas Ele garantiu que a gente jamais iria ficar só. Aleluia. Você jamais vai ficar só. Aleluia. O Senhor é contigo em todas as lutas que você estiver passando, em tudo aquilo que você estiver enfrentando. O Senhor está do teu lado, te dando a mão, te levantando e te botando em pé. A gente nunca pode desistir. Aleluia. Jesus, te glorificamos, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado pelo Seu sacrifício ali na cruz. Obrigado porque podemos compartilhar do Seu amor, porque podemos nos reunir como igreja, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós acabamos de cantar que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? E tem muito a ver com o versículo que eu quero ler com vocês, que está em Provérbios 3, versículo 9, que diz: honre o Senhor com todos os seus frutos das primeiras plantações, e todos os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Honrar o Senhor não é somente cantar um louvor, não é somente falar da boca para fora, mas é expressar através das nossas atitudes. E honrar o Senhor também, a gente honra quando a gente mostra para Ele que a gente confia nele. E que o nosso coração não está somente naquilo que está aqui nessa terra, nas nossas finanças, no nosso trabalho, mas nosso coração e nossa confiança está nele. E a gente tem a oportunidade de honrá-lo nesse momento com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, agora é o momento que vamos ofertar ao Senhor. Você pode ofertar online também através do Zelle. E vamos orar e agradecer a Deus por tanto que Ele tem nos dado, porque nada tem nos faltado. Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nós queremos te agradecer nesta manhã, pois o Senhor tem colocado tanto em nossas mãos, Jesus. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que nós possamos ser mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos ser bons administradores, Jesus, e que o nosso coração jamais esteja no dinheiro, mas que o nosso coração esteja em Ti, e que nesse momento o Senhor aceite os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai, com alegria, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ficar à vontade para ofertar. Ao Rei.
Bom dia, família BMC. Bom dia. Queria conhecer você que está nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? A mãe da Júlia, esqueci seu nome. Desculpa. A Lena. Léa, seja muito bem-vinda, Léa. Michele esteve com a gente no nosso small group. Muito bom poder receber vocês. Será que as pessoas que estão aí perto dela podem falar? Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Mais alguém está nos visitando aqui pela primeira vez? Estamos em família. Amém. Pastor Paulo Marciano. Os avisos passaram no telão, pastora. Os avisos já foram passados. Amém, queridos? Estava com saudade de vocês. 2 domingos fora, né? É uma alegria estar aqui com vocês, né? E os nossos visitantes estão aqui pela primeira vez. Muito bom tê-los aqui conosco. Que Deus os abençoe ricamente. Amém? Graças a Deus. Ontem nós tivemos, conforme nós falamos, uma tarde de cinema com as crianças da igreja e com alguns velhos também, né? Porque eu e a pastora Áurea nós fomos e alguns pais foram. Foi muito legal. Depois será passado para vocês o testemunho das crianças, né? Não será no próximo domingo, mas no outro, porque a nossa irmã Celeste, que é a líder do departamento infantil, está preparando. Mas eu gostaria que vocês vissem a foto do grupo que foi. Olha para vocês verem. Muito legal, não é? Nós nos encontramos ali em Long Island, todos juntos, e as crianças amaram o filme. Elas se comportaram de uma forma muito preciosa. Foi muito bem, tudo foi muito bom. Eu vou falar aqui, o nosso querido casal, Máximo e Nayara, eles nos deram todas as entradas com refrigerante e pipoca, para todo mundo. Muito obrigado. Isso é um grande presente para todos nós. Nós fomos ricamente abençoados. Amém? Como? E o lanche depois também. Teve mais um lanche depois, exatamente. Né? O filme King of Kings, Rei dos Reis. E as crianças vibraram. E depois elas estarão dando o testemunho para vocês. Então, é muito importante quando você participa das programações que a igreja oferece para você, né? As programações que são feitas, às vezes você está aqui, mas não está, não é? Participa, mas não participa. Tem tanta coisa linda acontecendo, e às vezes você fica de fora. Não fique de fora, participe de tudo, porque Deus quer abençoar todos nós. Então vocês viram que coisa linda que foi, não é? Os adultos, todos nós ali juntos. Foi um tempo mais do que precioso. Amém, queridos? Nós vamos passar para a ministração da palavra, mas eu gostaria de fazer uma oração. Todas as palavras, toda a palavra de Deus, todo o ensinamento de Deus é algo muito sério, porque é uma palavra que vem direto ou de confronto ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma. Então existe naturalmente uma guerra espiritual para que você não receba a palavra ministrada e você não seja ministrado dentro de você, que não seja apenas a questão de ouvir, mas de ouvir, entender, aceitar e aplicar na sua vida. E isso é um processo espiritual, mas acontece uma guerra no mundo espiritual. Todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Às vezes você está aí sentado, mas a sua mente não está aí. Às vezes o seu corpo inteiro está aqui, mas a sua mente, o seu coração e o seu espírito está em algum lugar lá fora. E às vezes você passa o tempo todo aqui dentro só com o corpo presente, mas o espírito, a alma não. Vocês já viram missa de corpo presente? Já viram? É quando traz o defunto e põe o defunto aqui e está todo mundo presente, mas o defunto só está o corpo, porque o espírito dele não está ali. E muitas pessoas, infelizmente, são como um defunto numa missa de corpo presente. Só o corpo que está presente. Então, você precisa estar presente no espírito, na alma e no corpo. Mas para isso, existe uma guerra espiritual e eu quero fazer essa oração agora. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
nós estamos aqui neste lugar juntos para adorarmos o teu santo nome e para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida. E para isso nós te pedimos agora que a tua unção esteja sobre esta casa, sobre este lugar, sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada alma, sobre cada espírito, sobre cada corpo. Na autoridade do teu nome eu quero repreender, no mundo espiritual e no mundo físico, qualquer ação do maligno que tenta impedir que a tua palavra seja ministrada e que chegue ao alcance do coração, da mente, da alma e do espírito de todos nós. Nós te pedimos agora a cobertura do alto, o revestimento do alto, que o Senhor nos cubra agora com a armadura da fé, com o escudo da fé, que está para defender e para repreender todos os dardos inflamados do maligno. Nós clamamos a Ti a Tua bênção, a Tua unção e a Tua ministração nesta manhã, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: Amém. Nós vamos ministrar hoje uma palavra muito conhecida, que é uma parábola nós vamos falar sobre o semeador, a semente e a terra, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, de 1 a 23, mas nós vamos ler de 1 a 9 e do 18 a 23, que de 1 a 9 é a parábola, do 18 a 23 é a explicação da parábola. Então nós vamos ler sobre esses textos, e eu quero que você preste bastante atenção. Não deixe que nada distraia você. Amém, queridos? Pense nisso. Esse momento agora, todo momento da ministração da palavra, é um momento profundamente sério e espiritual. E vai depender não de Deus, nem do pregador, vai depender única e exclusivamente de você. Amém? Então, preste atenção. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos ler juntos essa última parte? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para o quê? Para ouvir, não é só para escutar. É para ouvir. Nós vamos ler o que isso significa. E agora, a explicação dessa parábola estão lá nos versículos de 18 a 23. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica
e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus pregava, ensinava através de parábolas. Parábolas. Ele dava exemplos práticos da vida para que eles pudessem entender, para que nós possamos entender exatamente aquilo que ele quer dizer numa linguagem bem clara, bem tranquila, sem nenhuma complexidade, mas de uma forma fácil. Então, parábola, o que significa parábola? Queremos conhecer você, mas o que significa a palavra? Parábola? Né? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de quê? De comparação ou analogia. Então você você fala um assunto e fala, por exemplo. Aí você dá um exemplo bem claro, bem natural, bem lógico, para que a pessoa possa entender qual é a mensagem que você quer transmitir. E a mensagem da parábola do semeador mostra sobre o semeador, a semente e a terra. O semeador é Jesus. A semente é a palavra. A terra somos nós, eu e você. Então preste atenção. O semeador é quem? É Jesus. Tem problema em Jesus? A semente é o quê? Tem algum problema na palavra? Aonde que tem problema? Na terra. Diga assim, eu sou terra. Então eu sou o problema. Diga para quem está do seu lado, nós somos terra. Nós arrumamos desculpas o tempo todo, quando o problema está em nós. Não está na palavra, que é a semente, nem no semeador. A palavra está em quem recebe, na terra que recebe a palavra. Todos nós, o tempo todo, querendo ou não, todos nós, o tempo todo, somos semeados de alguma forma. Alguém está sempre semeando uma semente na nossa vida, ou na nossa mente, ou no nosso coração, ou na nossa alma, ou nos nossos ouvidos, ou na nossa atmosfera, no nosso ambiente. Às vezes a pessoa não fala nada, mas ela prepara um ambiente para você. Então esse ambiente é como uma semente que está sendo lançada na sua vida, que pode atingir a sua mente, o seu coração, as suas emoções, sua alma, suas emoções, o seu espírito, ou o seu corpo, ou o seu ambiente. Às vezes você chega num ambiente que o ambiente não é bom, porque ali tem uma semente que não é boa. Então, a semente pode ser lançada no ambiente, na atmosfera, no mundo espiritual ou no mundo físico, que atinge os ouvidos, que atinge a visão, que atinge o olfato. Às vezes um cheiro, um perfume, alguma coisa é para te provocar. Existem até perfumes que já têm um nome próprio para isso, para te provocar de alguma forma, não é mesmo? Então, nós somos o tempo todo semeados de alguma forma. Agora, todos nós o tempo todo recebemos essas diferentes sementes. Agora, cada semente que recebemos, que abraçamos, que aceitamos, que acolhemos, brotando, produzirá em nós alguma coisa. Já aconteceu de você vir ao seu pensamento alguma coisa que não é boa e você mesmo fala assim, não. Você mesmo sacode a cabeça. Que é isso? Sai. Você pode mandar sair ou você pode
alimentar, ou você pode desenvolver aquilo na sua mente. Então aqui nessa parábola, não é? Nos mostra que o semeador é o mesmo para todos, que é Jesus. A semente é a mesma para todos nós, que é a palavra. Agora a terra é diferente. A terra é diferente. Nós não somos iguais. Meus pais, tiveram 7 filhos. 7 filhos homens. Todos homens. Todos receberam a mesma educação, a mesma instrução, o mesmo tratamento, a mesma alimentação, a mesma casa, tudo mesmo, mas cada um são diferente. Cada um de um jeito. Então Jesus está mostrando aqui nessa parábola que Ele é o semeador, que é um só. A semente é uma só, que é a palavra. Agora, a diferença está na terra. Que nós temos aqui 4 tipos de terra, que acontece na terra de 4 formas diferentes. Essa parábola dá exatamente um diagnóstico claro. Nós somos colocados no CAT-scan, né? No MRI. E aí, essa parábola faz claramente um diagnóstico de que tipo de terra cada um de nós é. Quando nós vamos ao médico, ele faz um diagnóstico e aí ele te dá o resultado. Ele te dá o resultado. O problema é esse, está aqui. Você trata se você quiser. Se você não quiser, você não trata. Não é mesmo? Essa semana mesmo, um amigo meu do Brasil me mandou uma mensagem que ele precisou tirar alguma coisa no corpo. E ele falou, essa coisa era maligna. Mas foi tirado. Eu falei, graças a Deus que foi tirado. Porque a palavra de Deus fala o tempo todo, desde o Antigo Testamento, diz assim, eliminai o mal no meio de vós. Está escrito assim, eliminai. Eliminar é extinguir, é pulverizar, é acabar com ele de tal forma que ninguém mais encontra. E a Bíblia fala assim, eliminai o mal no meio de vós. Por quê? Porque se eu não eliminar o mal, com certeza o mal me eliminará. Ou eu acabo com ele, ou ele acaba comigo. Vocês estão entendendo? Então, nós somos a terra, nós somos diagnosticados aqui através dessa parábola. Agora, que tipo de terra eu sei que sou? Que tipo de terra você sabe que você é? Que tipo de terra nós todos juntos sabemos que nós somos? Nós sabemos, meus irmãos. Não existe ninguém melhor para conhecer a nós do que nós mesmos. E Deus. E aqueles que nos conhecem mais de perto, e às vezes conhecem e não conhecem tudo. Eu coloquei aí uma frase, a forma como recebemos a semente da palavra e o efeito que permitimos que ela brote em nós é a resposta de que tipo de terra somos. Está claro isso aqui? Qual que é a semente? O que é a semente? A palavra. O modo como eu recebo a palavra. O modo como eu aceito ou não a palavra.
o modo como eu aplico ou não a palavra na minha vida pessoal, não na vida do outro, mas na minha vida, vai dar para mim mesmo um diagnóstico de que tipo de terra eu sou. A palavra é ruim? A palavra é ruim? Não. O semeador é ruim? Jesus não, eu posso ser, né? Eu sou... Agora, e a terra? Que somos nós. Então, a forma como recebemos a mensagem da palavra. Você já viu que às vezes uma pessoa está errada, a pessoa está errada e você vai conversar com ela, ela fala, então tá. Tem pessoas que quando a palavra é ministrada, ela... A forma como recebemos a semente da palavra e o efeito que permitimos que ela brote em nós é a resposta de que tipo de terra nós somos. A semente é a palavra, e essa palavra que é semeada em nós, ela é semeada para que ela possa germinar, fazer alguma coisa em nós. Diga assim, palavras são sementes. Qualquer palavra é uma semente. Eu posso falar algo para a Áurea, que é minha esposa. Uma palavra que eu falar para ela, eu posso plantar nela uma semente boa ou ruim. Uma semente que ela vai lembrar dessa palavra durante toda a vida, para o bem ou para o mal. Porque palavras são sementes. Por isso que quando nós estudamos o livro de Eclesiastes, está escrito assim, no capítulo 3 especificamente, que fala sobre você dar votos e falar as coisas para Deus, ele fala assim, sejam medidas as tuas palavras. Pense bem no que você vai falar. Ah, eu falei sem querer, mas falou. Mas falou. Então, as palavras são sementes. E essa semente é lançada em nós. O momento da semeadura, como agora, nesse momento, meus irmãos, o momento da ministração da palavra é um momento muito sério, porque está sendo semeado uma semente para todos nós, ao mesmo tempo. E alguém não quer que você receba essa semente. Pode ser alguém de fora do seu lado, mas pode ser alguém dentro de você mesmo. Ou seja, você mesmo. Essa parábola mostra a relação que existe claramente entre o semeador, a semente e a terra. Vamos ver Mateus 13, 9. Uma coisa aqui muito séria. Mateus 13, 9. Vamos ler juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para o quê? O ouvido é para quê? Mas às vezes entra aqui, sai por aqui. Você pode estar aqui o ano inteiro sem querer ouvir, para ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ouve a palavra aqui há muito tempo e a sua vida não mudou, é porque o seu ouvido não é para ouvir. Entra aqui e sai por aqui. Será que nós estamos entendendo? Aí eu dei uma explicação mais ou menos, do meu jeito, sobre o ouvir para ouvir. Vamos ver? Eu dei uma frase aí. Esta parábola mostra a relação que existe entre o semeador
e a semente da terra. Agora, eu dei aí para você, não se trata apenas de audição. Não se trata apenas de audição, da questão de audição, mas de entendimento, percepção, aceitação e aplicação prática. Isso é que é ouvir para ouvir. Adianta você ir para uma escola, você quer ser um engenheiro, um advogado, um músico, seja lá o que for, mas você ouve e não assimila e não pratica, adianta alguma coisa? Adianta você passar só no supletivo, de qualquer jeito, na sorte? Se você não estudou, se você não sabe, você jamais será um bom profissional. A mesma coisa em relação à palavra de Deus. Se você ouve, mas não entende, não tem percepção, não tem aceitação, muito menos aplicação e prática. Então você mostra que você não é uma terra boa e que essa semente, ela não caiu dentro de você, ela caiu à beira do caminho. Como é que nós temos recebido essa semente que tem sido ministrada para nós? Vamos ver Mateus 13, o versículo 4 e o 19, que é o 4 que é a parábola, parte da parábola, e o 19 é a explicação. Ao semear, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. Não caiu aqui dentro. Você está ouvindo, mas você não quer receber. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. O que é que diz a explicação desse versículo, no 19? A todos os que ouvem a palavra, preste atenção, está falando para nós todos aqui, e para aqueles que estão online agora e posteriormente. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado, o quê? À beira do caminho. A palavra está sendo semeada, mas alguma coisa diz para você, não é assim, não aceite isso. Você tem um outro tipo de pensamento, uma outra doutrina, uma outra religião, uma outra coisa. Então, a palavra é lançada, mas ela é tirada. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? O maligno, não é? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Tudo o que é bom é odiado por aquilo que é mau. Tudo o que é bom é odiado por aquilo que é mau. Tudo o que é mau não gosta do que é bom. Então tenta arrancar de você aquilo que você está recebendo de bom. E eu coloquei aí uma outra palavra, não é? A semente nem cai. Sem ser o versículo, a explicação que eu dei. A semente nem caiu direito na terra, mas já foi o quê? Desviada do coração. Você já esteve ouvindo alguma coisa, alguma direção certa de alguém, mas alguém cutuca do seu lado e fala assim, mas não é assim não, depois eu te explico. Depois eu te falo. Depois eu te mostro. Hoje não cutuca mais, hoje manda pelo texto. Pelo WhatsApp ou pelo texto. A pessoa está assim, mas está mandando, dá uma olhada no que eu te mandei. A semente nem caiu direito na terra, mas já foi desviada do coração. Rejeitada, descartada, desprezada. Porque a mente e o coração estão o quê? Fechados,
blindados para não receber. Eu vou lá, mas com um pé na frente e outro atrás. Você já entrou aqui assim alguma vez? Não precisa falar, não. Tentando se equilibrar. Eu coloquei mais uma frase aí. Já entram aqui predispostos para não ouvir, não escutar, não aceitar, não assimilar, não receber e muito menos praticar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui pregando religião? Nós estamos aqui pregando denominação? Nós estamos aqui pregando conceito pessoal? Não, nós estamos aqui trazendo a mensagem da palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma só. Para quem? Para todo mundo. Então por que rejeitar? Por que não aceitar? Por que é que eu ponho na frente da palavra um nome de uma denominação? O nome de uma religião? Jesus sempre perguntou para as pessoas: o que é que você quer? E nós respondemos outras coisas. Jesus falou para aquele aleijado lá no tanque de Betesda: você quer ser curado? Jesus estava perguntando: você quer ser curado? Ele falou: não tem ninguém que me ajude. Jesus falou: não estou te perguntando isso. Não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. Se não tem ninguém que te ajude, não. Você tem Jesus? Não, já tenho religião. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Religião é uma coisa, denominação é outra coisa. Paganismo, sincretismo é outra coisa. Jesus é outra coisa. Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não falou a religião tal. Ele falou: eu sou. Então, Jesus, o caminho, a verdade e a vida não é religião, não é denominação, é uma pessoa que se chama Jesus. Mas quando a palavra que Jesus prega e ensinou, porque Jesus veio para trazer as boas novas, quando ele semeia a palavra, essa palavra é semente. E vai depender de cada um de nós aceitar ou não. Vocês já viram que numa casa, às vezes, o marido aceita, mas a esposa não? Ou a esposa aceita, mas o marido não? Ou os filhos aceitam, mas os pais não? Ou os pais aceitam, mas os filhos não? Porque cada um é uma terra. E essa parábola mostra que tipo de terra o pai é, a mãe é e cada filho é. O marido, a esposa, os filhos, o namorado, a namorada. Namorada, namorada. A propósito, domingo passado, sábado passado, eu fui ao Brasil na semana passada, porque um casal me ligou, um casal já eles devem estar assistindo, Marisa e Marco Túlio. Eles me ligaram e já é um senhor e uma senhora. Os dois são viúvos. E os dois foram namorados na adolescência. Na adolescência. E depois se casaram e tiveram a vida, mas ficaram viúvos, separados. E depois de muitos anos agora, eles se encontraram. E os dois me ligaram, falaram. Eu ajudei muito, especialmente a senhora Marisa, no Brasil. E ela falou: eu quero me casar, eu gostaria que você fizesse o nosso casamento. Já falei com o Marco Túlio sobre você. E ele já assistiu as suas pregações, já viu suas mensagens, e ele quer te conhecer. Então nós ficamos no FaceTime conversando. E eu falei com ele assim: o casamento verdadeiro, ele acontece no espírito, na alma e no corpo. E Marisa falou: eu estou falando para ele que eu agora sou servo de Deus. E ele falou assim: então eu também quero ser servo de Deus. Eu falei: sim. Aí nós falamos do evangelho, falamos de tudo.
e ele entregou a vida para Jesus. Aí ele falou comigo: eu vou te mandar a passagem, vou pagar a sua passagem para o senhor vir aqui, que eu quero que no sábado o senhor me batiza de manhã e me casa à noite. Você acredita nisso? O senhor me batiza? Claro. Eu não estava conversando com uma criança, estava conversando com um homem muito inteligente, muito consciente. E ele falou: eu quero isso para a minha vida. Ele falou: eu quero a Marisa, mas eu quero Deus também. Eu falei: pois é, graças a Deus. Então, o tipo de terra, ela mostra se eu recebo bem ou não a semente que é lançada na nossa vida. Como é que nós temos recebido essa semente na nossa vida? O que é que essa semente tem feito? Meus irmãos, eu conheço pessoas que já fazem anos que frequentam literalmente os cultos, todos os estudos, e falam: que maravilha, mas a vida não mudou. Continua com as mesmas mazelas, mas acha o culto lindo, os louvores maravilhosos, mas a semente só cai à beira do caminho. Aqui dentro não. Quando a vida não muda, é porque a semente está caindo sempre à beira do caminho. E os ouvidos que possuem não são para ouvir. É para entrar aqui e sair por aqui. São os amigos de Cristo, os amigos do Evangelho, os amigos da igreja, os amigos, somente amigos, não se tornam irmãos, família. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu preciso receber. E não, eu tenho a Bíblia lá em casa, num móvel lindo, só lá. Aqui não. Só de enfeite. Aqui não. Só em cima da cabeceira. Aqui não. Quando Davi disse: eu guardei essa palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É diferente, meus irmãos. Será que nós estamos entendendo? Vamos ler então. Vamos ler então agora Mateus 13, de 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, de 13 a 15, isso. Vamos ver? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja o quê? Está claro isso aqui? Precisa explicar isso aqui? A pessoa vem, ouve, mas isso não é para mim. Isso é para você, para mim não. Continua firme. Está muito bom você assim, mas não é para mim. As pessoas não querem ouvir porque elas não querem ouvir, entender com o coração e se converter, se convertam e sejam por mim o quê? Não estou bem assim. Do jeito que eu estou bem, não é? Então, às vezes,
as pessoas vêm aqui, participam aqui conosco, mas apenas de uma forma social e não espiritual. É muito bom vir aqui. É muito bom estar no almoço juntos. É muito bom, é uma família, mas é só bom. É somente social e nada espiritual. Porque o corpo está aqui, mas o espírito está ausente. Neste exato momento em que a semente está sendo plantada em nós, em cada um de nós, uma grande variação de coisas está acontecendo. Nós não sabemos, mas tem muita coisa acontecendo aqui, ó. Nós não somos muitos aqui, mas tem uma eternidade de coisa acontecendo no coração de cada um de nós. Como é que nós estamos recebendo essa semente hoje? Vamos ver Mateus 13, de 5 a 6 e de 20 a 21. Outra parte caiu em solo, o quê? Rochoso. Você conhece alguém do coração duro? Não precisa olhar para o lado, nem cutucar. Eu até fecho o olho. Você conhece alguém que é duro? É duro na queda? Você vai com todo cuidado, mas a pessoa já está endurecida. E às vezes muda o semblante para te intimidar, para que você não chegue perto. Não vai lá não. Não é hora não. Olha a cara, olha o jeito. Outra parte caiu em solo rochoso. Vamos voltar lá, por favor. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Só tem rocha, ou tem mais rocha, mais pedra do que terra. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Nasceu. O que mais? Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha o quê? Raiz, secou-se. Muitas pessoas vêm, recebem e saem daqui maravilhadas, mas nem chegou em casa já murchou. Em poucos dias já acabou, porque não tem raiz. Então seca-se. Versículos 20 a 21. A explicação. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Você prega, você fala assim, olha que a pessoa recebeu, ficou tão feliz, foi só isso. Foi só aquele momento. Você pensa, esse foi ganho para o Senhor. Foi não. Foi só um momento. Foi só um show-off. Foi só aquele momento e mais nada. Mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não, isso não é para mim. Vai me desculpar, mas isso não é para mim. Versículo de número... vamos ver os versículos de número 7 e 22. 7 e 22. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu no meio de espinhos. Vamos ver o que isso significa? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Porque a visão, o desejo, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Vocês sabiam que existe uma religião no Brasil, especificamente, que começou no Brasil, com uma pessoa que eu conheci, e que se expandiu pelo mundo inteiro, praticamente? Uma religião, uma igreja que cresceu, que lá dentro é proibido pregar só sobre Jesus. Porque Jesus é simples,
Jesus não tem onde reclinar a cabeça, Jesus não fala de riquezas, só pode pregar sobre Velho Testamento, sobre prosperidade e riqueza. Vocês sabiam disso? Depois eu vou mandar os áudios para vocês, os vídeos da pessoa falando para os líderes. Aqui não se prega sobre Jesus, porque Jesus é para o povo humilde. Aqui se prega, arranca tudo do povo, porque tem que ter dinheiro. E está entupido de gente que não tem nenhum entendimento e que dão tudo. Que o líder enriquece e ele dá tudo, e ele mesmo está pobre. Então, a fascinação pelo mundo, pelas coisas, impede muita gente de buscar a Deus. Foi por isso que Jesus falou: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. E estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam por ele, porque o caminho é estreito. E o caminho continua estreito. Não é para qualquer um, é para quem crê. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, Jesus fala assim: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É uma escolha que a terra faz. E lá, em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, uma das tentações que o diabo fez para Jesus, se ele foi atrevido de fazer essa tentação para Jesus, imagine para mim e para você. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha quanta coisa você pode ter. Olha tudo isso que você pode conseguir. Aí o que ele falou? Ele lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, ter muita riqueza não quer dizer que são bênçãos. Pode ser que você está agradando ao inimigo. Nem toda riqueza. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que muitas riquezas não foi Deus quem deu, foi o inimigo quem deu. E muitas pessoas preferem o inimigo e as coisas do inimigo, porque não vai faltar nada materialmente, mas esquece de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus 13, versículos 8 e 23. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O que quer dizer isso? A 100, a 60 e a 30 por um. É uma linguagem simbólica. Um fruto. Você pega uma laranja, dentro daquela laranja tem muitas sementes. E cada semente pode fazer nascer uma laranjeira. E cada laranjeira, centenas e centenas e milhares de frutos. Então, um fruto, uma semente que brota, pode produzir muitos frutos. A que caiu em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nós temos frutificado? Quando eu digo frutificar, não é somente ganhar outros para Jesus, não, porque isso é muito importante. Mas o fruto precisa acontecer primeiro aonde? Na minha vida. Que fruto? Quais são os frutos do Espírito? Quem lembra? Mais ou menos. Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Vocês estão entendendo? Começa o fruto em mim. Se essa semente nasceu dentro de mim, e eu era uma pessoa difícil para amar, eu começo a amar. Se eu era uma pessoa totalmente impaciente, inconsequente, eu passo a ser paciente e a ter domínio próprio.
Então, eu começo a produzir fruto primeiro em mim. Mas se nada mudou na minha vida, é porque a semente não caiu aqui, ela caiu à beira do caminho. Mas não dentro de mim. Então, que tipo de terra eu sou? Eu sou uma terra boa, que quando a semente fala assim, você precisa perdoar, eu falo, não, isso aqui não. Eu posso perdoar o João, mas a Maria definitivamente não. Jesus, na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, ele falou assim, porque se nós perdoamos a quem nós ofendemos, nós seremos, mas se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então a semente nasceu dentro de nós. Eu sou boa terra. Eu sou boa terra. Eu já falei com vocês, e não tenho vergonha de falar, que quando eu tinha 14 anos, eu tinha definido dentro de mim, determinado dentro de mim, plantado dentro de mim, que eu precisava matar 5 pessoas. Você ficou escandalizado? Eu falei, eu preciso e vou matar essas 5 pessoas. Quando eu converti e aceitei Jesus, eu fui salvo e mais 5. Esses 5 sem saber. Porque se a semente não tivesse brotado dentro de mim, eu estaria na igreja e tinha matado os 5. Você conhece alguém que está na casa de Deus, nas coisas de Deus, mas não arranca o ódio de dentro do coração? O rancor, a revolta, a mágoa, a perturbação, porque a semente não entrou, a semente está à beira do caminho. É porque a terra ainda não é boa. O problema não é o semeador, o problema não é a semente, o problema é a terra que está recebendo a semente. Então a palavra do Senhor fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvido não é apenas questão de audição, mas é de entender, de perceber, de receber e de aplicar na sua vida. Como é que a nossa terra tem recebido a semente que tem sido semeada há tantos anos dentro de nós? Eu torno a dizer para vocês, eu conheço pessoas que aceitaram Jesus no mesmo ano que eu aceitei. Eu entreguei minha vida para Jesus no dia 13 de novembro de 1971. Foi o dia que eu conheci essa palavra. E essa palavra mudou a minha vida. Mas eu conheço pessoas que desde aquela época são as mesmas pessoas. São apenas frequentadores de cultos, de congressos, de reuniões, de um monte de coisa, mas elas não mudaram em nada, porque a semente nunca caiu no coração, sempre caiu à beira do caminho, sempre à beira do caminho. Eu coloquei aí, muitos, o quê? Vamos ler juntos? Muitos aparecem, momento. Que bom te ver, e some. É só, estou aqui, viu? Passando aqui. Muitos aparecem, mas não se manifestam. Dizem estar presentes, mas não se dispõem.
Tem reunião dos jovens? Não vem. Vem quando quer, se der vontade. Porque se tiver uma outra coisa mais interessante, é lá que ele vai, não aqui. Se tem uma reunião de homens, se tem de mulheres, se tem de casais, dizem estar presentes, mas não, me desculpa, não vai dar. Tem células, tem tudo, mas a hora que o bicho pega na casa deles, eles ficam tudo doidos. Aí fica atrás de todo mundo. Porque o bicho pegou, só. E eles precisam que o bicho seja arrancado, porque eles não conseguem arrancar o bicho. O corpo está presente, mas o coração está ausente. Ficam como que anestesiados ou imunizados, para que a semente não germine, cresça e dê frutos. Agora, nesse momento, nesse exato momento, nós temos aqui, com esse pouquinho de gente, 4 tipos de terra. Que tipo de terra cada um de nós é? Eu sou, você é, nós somos. Quem responde isso? Nós mesmos. Pela vida que nós levamos. Eu mesmo respondo quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu não sei quem você é. Eu sei quem eu sou. Mas você sabe quem você é. Pela vida que você leva. Eu quero fazer uma oração. E eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero que você pense nisso. Você quer que essa semente, que é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Paulo, não é a palavra do Kelvin, não é a palavra de pastor nenhum, de ninguém da pastoral, não. Que a palavra de Deus venha como semente dentro do seu coração, de verdade, da sua vida. Pare de ficar à beira do caminho. Eu sempre falo o seguinte: o que a interrogação não responde, o tempo responde. O tempo mostra se a semente caiu à beira do caminho, no solo rochoso, entre os espinhos, ou se caiu em boa terra. Porque o problema não é o semeador, nem a semente, o problema está na terra. Mas eu pergunto, você quer que essa semente brote de verdade na sua vida? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Meus irmãos, é tão triste quando você vê que os anos passam e determinadas pessoas continuam as mesmas, não como servos de Deus, mas como antes de conhecer a Cristo. Nós ficamos aqui 15 anos, direto. Fomos para o Brasil, ficamos lá 10 anos. E já fazem 11 anos de novo que nós voltamos. E depois de 10 anos que nós voltamos, nós encontramos algumas pessoas do mesmo jeito. E algumas outras piores. E já fazem 11 anos que essa mesma semente já foi plantada de novo. E algumas pessoas continuam do mesmo jeito. E algumas outras piores. Que bom que o Senhor está aqui. Que bom. Só isso. Só isso. Que terra nós somos? Que tipo de terra eu sou? Se você quer ser uma boa terra, que a semente possa realmente germinar na sua vida
e produzir frutos a 100, a 60, a 30 por um, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Às vezes você já é, mas você quer isso. Vem aqui, pode vir bem à frente. Meus irmãos, cheguem mais para frente. Eu cheguei em Belo Horizonte no dia 1º de abril, que para o povo é o dia da mentira, né? Mas cheguei de verdade. 1º de abril. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui pegar o voo de São Paulo para Belo Horizonte, eu vi o João Pedro, que é um rapaz que eu ajudei muitos anos no Brasil, a família inteira. E ele, pastor Paulo, o senhor está aqui? Estou indo para Belo Horizonte. Ele falou, também estou indo para Belo Horizonte. Eu falei, que bom, então nós vamos juntos. Aí ele perguntou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para tal lugar. Ele falou, estou indo lá perto. Então, o senhor vai, quem vai te buscar? Eu falei, não, eu vou pegar um táxi, ou vou pegar um ônibus na rodoviária. Não, o senhor vai comigo, tá bom. Aí ele falou assim, eu vou descer primeiro, eu já tenho um táxi que vai me levar, já está me esperando, o moço chama-se Fabrício, eles devem estar assistindo hoje, Fabrício vai me levar e já estou mandando mensagem para ele aqui, que o senhor está comigo, que ele vai me deixar e vai deixar o senhor aonde o senhor precisa ir. Eu falei, tá bom. Aí deixamos o João Pedro no lugar e o Fabrício foi me levar, e eu fui conversando com o Fabrício, e Deus tocou profundamente no coração do Fabrício, profundamente, e já trocamos os contatos, e ele já está seguindo, a igreja já está seguindo, me seguindo, e já estamos trocando mensagens e hinos e um tanto de coisa, e ele ficou muito abençoado. E eu falei, se você poderia me buscar tal dia, porque eu estou retornando para Confins, para pegar o voo. Sim, eu te busco. Aí de manhã cedinho ele falou assim, pastor Paulo, eu tive uma emergência, não vou poder, mas eu estou mandando um amigo meu, o Flávio, para te pegar. Falei, não tem importância, mas muito obrigado. Aí ele falou, mas eu vou estar te seguindo, a igreja, e que eu quero te ver mais, quero não sei o quê, para aquela coisa toda. Aí veio o Flávio. Ai, o senhor é padre? Falei, não. Não sou padre, mas eu sou um sacerdote, sou um servo de Deus. Pois é, porque o Fabrício falou muito do Senhor comigo. Eu já estou te seguindo. Eu estou te seguindo. Fui pregando 56 minutos falando de Jesus para o Flávio, e o Flávio foi tremendamente tocado, e temos trocado as conversas, as falas. Por quê? Porque quando a semente está no nosso coração, naturalmente nós damos frutos. Como que é triste não produzir fruto? Como que é triste você ser uma pessoa que não tem fruto nenhum? Mas Deus quer nos abençoar, e essa semente precisa brotar em nós. Jesus não vai cobrar nada de você, você que vai responder por isso. A terra é você, você é dono da terra, você faz da sua terra o que você quiser. O que você quiser plantar nela, você planta. É igual a alimentação. A palavra de Deus fala em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se você não quiser, come o que você quiser, a barriga é sua, o estômago é seu, o intestino é seu. A vida é sua. Mas Deus quer que nós sejamos uma terra arada, tratada, trabalhada, e que produza muitos frutos. Amém? Se você puder, faça assim com suas mãos. Senhor, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos, a minha vida juntamente com eles, e quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas vidas, ó Pai, de uma forma especial. Nós somos a terra. Meu Deus, o Senhor foi tão claro quando o Senhor falou dessa parábola, e o Senhor disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não queremos ter ouvido
ouvidos que não ouçam, mas ouvidos que ouçam, entendam, aceitem e apliquem e pratiquem aquilo que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas e quero te pedir que o Senhor mostre para cada um o sinal do teu favor, que o Senhor possa, ó Deus, colocar em cada um deles a seiva do Espírito Santo, o Espírito que vivifica, o Espírito que derrama os dons, os talentos, ó Deus, o Espírito que nos dá poder para testemunhar. Que essa unção maravilhosa venha sobre cada um dos teus filhos para a glória do teu santo nome, e que em nome de Jesus Cristo o teu nome seja exaltado e glorificado através de cada um de nós. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Diga assim: Senhor, eu quero ser uma boa terra. Amém? Podeis sentar. A Neia só quer falar uma coisa rapidinho e nós vamos dar a bênção apostólica. Amém, velho? É rapidinho aqui, a Neia. Cadê? Obrigada. As flores. Gostaria de chamar a nossa pastora aqui ao momento. Amanhã a nossa pastora estará cumprindo mais uma primavera. Eu gostaria de pedir que as mulheres da igreja ficassem de pé, por favor. Essas mulheres e mais algumas que não estão aqui, estamos te dando essas flores. Tá bom? Tá bom? Podeis assentar. Muito obrigada. Irmão Nilton. O irmão Nilton. Eu e os homens da igreja desejamos à senhora um feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus abençoe a senhora hoje e sempre, em nome de Jesus. E os homens dão uma lembrancinha para a senhora. Gostaria de chamar a irmã Suzana. A minha querida irmã Suzana, em nome dos jovens, crianças. To you, lovely lady, this is from all of the youth group. De todos nós, dos jovens, te amamos muito. Você é uma bênção. I love you very much. Happy birthday. Amém? Sabemos que tem outras irmãs que também estão completando o aniversário nesse mês de abril, né? A gente vai fazer uma celebração de almoço, mas hoje, amanhã, exclusivo, é a nossa pastora, a qual amamos demais. Todos os dias você poderia receber flores, porque você intercede por nossas vidas. Você nos conhece com os olhos, se eu posso falar, pode chorar. Quando a gente fala alô, ela sabe o que está acontecendo. Entende? Então, seu aniversário é todos os dias, assim como o Dia das Mães. E nós nos reunimos de muitas formas e deu um pouco assim, meio assim, porque quando a gente ama demais, às vezes a gente não consegue colocar, né? E você é mãe de muitas de nós que estamos aqui, desde o menor, mais tenro, mais adulto. Nosso amor por você é muito grande. E que você tenha uma segunda-feira domingaça. Amém? Celebrando seu aniversário. Muito obrigada.
Queridos, eu verdadeiramente me sinto muito amada por essa igreja. Sempre foi assim, né? Eu sempre fui muito amada, muito respeitada, muito acariciada por vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Olha lá, olha lá. O Vandé está fazendo coraçãozinho para mim lá atrás, né? Eu sou a pastora menininha, né? Eu gosto tanto disso. E essas expressões de amor, elas fazem a gente prosseguir. É bom receber amor, é bom receber carinho, consideração de vocês. E isso faz muito bem ao meu coração, ao coração de Paulo, né? Da nossa família. E eu agradeço pela vida de vocês. Paulo fala, né? Da bênção que é os irmãos na vida daquele que ministra. E é assim vocês são para mim. Uma grande bênção são vocês que me entusiasmam a prosseguir, né? Ver vocês crescerem, ver vocês fazendo diferença. Eu amo vocês, viu? Muito obrigada por tanto carinho. Eu vou pôr flor lá em casa por todo lado. Nossa, já tem 3 buquês. Muito obrigada. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos. Foi antes de ontem, foi aniversário da Marinete também, não é mesmo? Eles já tiveram um café gostoso lá em cima com as mulheres, foi algo muito precioso. Vamos orar. Te agradecemos, ó Pai, por esse domingo precioso na Tua casa. Te louvamos pela Tua palavra que é a boa semente. E pelo Senhor que é o nosso semeador por excelência. Deus de misericórdia, olha para cada um de nós e ajuda-nos para que possamos ser realmente boa terra, que possa produzir frutos a 100, a 60, a 30 por 1. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada. Abençoa-nos, ó Pai, em tudo e mostra para cada um dos Teus filhos o sinal do Teu favor. Abençoa os nossos visitantes que vieram aqui hoje pela primeira vez, que eles possam ser ricamente abençoados durante essa semana também. E todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Amém. A irmã Néia está avisando que tem um cartão, se todos puderem assinar esse cartão, por favor. Néia.